O nível de tensão essa semana aumentou no Oriente Médio. E nesse conteúdo aqui você vai compreender o que realmente está acontecendo nessa região, que é um verdadeiro barril de pólvora. Seja muito bem-vinda ao Geo Brasil, Rodrigo Rodrigues. Vamos aos fatos com tranquilidade, porque vai ser um conteúdo, uma aula para você, um podcast para você, cheio de detalhes valiosos, e eu vou com muita tranquilidade te entregar essa análise da geopolítica do Oriente Médio. Tá bom? Então é o seguinte, a grande notícia dessa semana no Oriente Médio é a morte de uma das lideranças mais relevantes do Hamas. Só para você pegar o contexto, o Hamas nesse exato momento está experimentando, vivenciando uma guerra em seu território. Está acontecendo agora, nesse exato momento, uma guerra entre o Hamas e Israel. Tem vídeo aqui no Geo Brasil te explicando de forma detalhada todo esse processo de guerra, tá bom? É só você pesquisar e de qualquer forma vai ficar aqui na descrição desse vídeo algumas indicações para você. Fato é que o contexto do assassinato do líder político do Hamas, lembrando que o Hamas tem diversas lideranças, tá? Ele aconteceu essa semana e não foi dentro do território da Palestina, que a gente pode aí levar como opção a faixa de Gaza. Não, esse líder ele não foi assassinado dentro da faixa de Gaza. E é aí que mora a grande questão da escalada de tensão. Porque esse líder do Hamas, ele foi morto dentro do território iraniano. E aí já para tudo e começa a pensar no seguinte: o Hamas, ele é financiado pelo Irã. Até aí, todo mundo já sabe, não tem muita novidade para você que acompanha aqui o Geo Brasil. Outra coisa que todo mundo já sabe é que Israel e Irã são inimigos históricos. Agora pensa no seguinte: o líder de uma organização que é parceira do Irã, ele é recebido dentro do Irã e ele é assassinado dentro do Irã. E, logicamente, vai cair na conta de Israel. Até o momento da gravação desse vídeo, Israel não deu uma declaração falando: sim, nós assassinamos, abatemos, nós somos os grandes responsáveis pela morte desse líder do Hamas. Coloca aí na nossa conta, nós fizemos isso. Até o momento da gravação desse conteúdo, publicação dele, não tem essa declaração de Israel. Mas aqui entre a gente, logicamente, que o Irã iria colocar na conta de Israel. O Hamas na conta de Israel. Está todo mundo colocando na conta de Israel. Essa é a questão até o momento. E o Irã já deu um posicionamento falando que terá resposta. Israel será penalizado pela morte de Ismail, o líder político do Hamas. Agora vamos detalhar mais ainda esse contexto, tá? Ele foi assassinado nessa última quarta-feira, no dia 31, no Irã. E aí, inicialmente, surgiram algumas notícias de um míssil de precisão, um ataque por drone, algumas coisas desencontrando ali as informações. E no final foi constatado que havia um dispositivo explosivo dentro do hotel no qual ele ficou hospedado. E as investigações apontam que aquele dispositivo já estava ali implantado, tá? Aguardando a presença da liderança do Hamas por pelo menos aí 2 meses. Eu ia falar 3, mas são 2 meses, tá bom? Ou seja, não foi um ataque preciso de míssil, de drone e tudo mais. Foi um explosivo que veio aí a assassinar o líder do Hamas, o Ismail, e também o seu guarda-costas que ficava ali de prontidão. Isso aconteceu em um evento de posse do presidente do Irã. Lá o Irã ele tem um líder supremo religioso, que é chamado, atribuído ao título de Ayatollah, tá? Que é o Ali Khamenei nesse exato momento, e tem um presidente, o presidente Massoud Pezeshkian. Ele estava tomando posse no dia 30, e aí na virada do dia 30 para o dia 31, veio ao óbito o líder do Hamas. Na presença, aliás, na cerimônia de posse,
de posse do líder, tá? Não do líder supremo, né? Mas do presidente eleito do Irã, diversas lideranças globais estavam lá, inclusive o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e aí isso levou a diversas críticas à presença do líder do Brasil, Geraldo Alckmin, né, nosso vice-presidente. Só que, gente, ele é um chefe de Estado, então a presença dele, e o Brasil tem boas relações econômicas com o Irã, então a presença dele é simplesmente política, geopolítica global do nosso país a respeito do Irã. Não vejo isso como, ai meu Deus, nossa, olha lá o Alckmin dentro do Irã, numa cerimônia de posse do presidente. É um estadista e isso é perfeitamente normal, sem polêmicas por aí. E ali havia uma certa proximidade, né, na cadeira do Alckmin e do líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, que foi abatido, vamos colocar assim, que foi assassinado no próximo dia, né, na virada ali do dia 30 para o dia 31. Rodrigo, quem é esse líder do Hamas? O Hamas tem diversas lideranças, mas quem é esse em especial? Ele é uma liderança do Hamas, ele foi morto em Teherã, no Irã. Israel ainda não assumiu o ataque, provavelmente não vai assumir, tá? Não vai bater no peito falando que foi, mas tem uma declaração importante da liderança de Israel, e isso aconteceu ali no contexto da cerimônia de posse do presidente do Irã. Ele era a liderança política do Hamas, era a partir dele que era aberto um canal de negociação para um possível cessar-fogo, para uma hipotética, quem sabe, acordo de paz, para qualquer tipo de acordo de liberação de refém. Então ele tinha um fácil acesso a diálogo, a colocar na mesa de negociação algumas representações como Turquia, o Catar, o Egito, o próprio Irã. Lembrando, o grande representante dos Estados Unidos nessa mesa de conversa, buscando qualquer tipo aí de diálogo ou acordo, é o Catar. Os Estados Unidos têm bases militares no Catar, e é uma grande potência do Oriente Médio, em que os Estados Unidos têm essa relação de proximidade, termina sendo o interlocutor dos Estados Unidos nos assuntos que envolvem aí o Oriente Médio, essa tensão envolvendo Irã e o Hamas. Esse líder, ele morava inclusive no Catar, é um dos líderes que não se escondia como outras lideranças do Catar se escondem. Então era um rosto ali do Hamas que buscava diálogo e negociação. Rapidamente o Irã se posicionou. E aí que vem a questão, aí que vem o perigo. Por quê, gente? Se esse líder do Hamas ele é assassinado dentro da faixa de Gaza ou na Palestina, existe um contexto de guerra, tá? E ali nesse contexto de guerra é provável, é possível, isso pode acontecer. Agora, esse líder do Hamas, ele foi assassinado dentro de uma outra nação, que é o Irã. Então o Irã já alega que a sua soberania nacional foi violada pelo Estado de Israel. E aí ele tem um direito de resposta. A gente precisa só pensar e analisar como e qual, onde, quando, de que forma vai ser essa resposta do Irã frente a Israel. É bem notável, e a gente sabe, que o Irã financia esses grupos, né? O Hamas, o Hezbollah, o Houthis, entre outras milícias que existem na região, tá? O Irã é uma grande potência militar do Oriente Médio e prometeu resposta. O próprio líder do Irã, o Ayatollah Khamenei, ele falou, olha, Israel vai ser penalizado e aguarde para ver. Lembrando que o Irã tem um grande arsenal de mísseis de precisão, podendo alcançar aí pouco mais de 2.000 quilômetros de distância. O Irã é um país que há bastante tempo vem enriquecendo urânio, e a última informação oficial que a gente tem é que o Irã já conseguiu enriquecer urânio 83%. Chegando a 90%, gente, já tem facilidade para você desenvolver seu armamento nuclear. Então tem um programa nuclear em pleno desenvolvimento, e a informação é de 83%, só que a gente não sabe se já chegou a 90%, e o Irã vai dar uma resposta a Israel. Nesse exato momento, a gente tenta medir e mensurar qual o tamanho, qual o nível de resposta que o Irã vai dar a Israel. E o Oriente Médio está apreensivo, Israel tem 90 ogivas nucleares, então olha o nível de escalada, porque uma coisa é Israel
entrar em uma frente de batalha, de guerra com Hamas, com Hezbollah. Outra coisa é com um país, com uma outra nação, muito maior que Israel e talvez tão poderosa quanto. Só que Israel tem a ajuda que todo mundo sabe, que é a ajuda dos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, imediatamente ali após as notícias, né, acontecerem com a morte do líder do Hamas, os Estados Unidos já chegou, já se posicionou e falou, cara, a gente não tem nada a ver com isso, a gente não sabia, e na boa, a gente não quer guerra, a gente não quer bagunça. Uma potencial guerra entre Israel e Irã, os Estados Unidos iria ser arrastado para dentro desse conflito. E não é interessante para os Estados Unidos, nesse momento, analisando o governo de Joe Biden, que é o seguinte, gente. Ano de eleição, tá? Biden já desistiu de concorrer, Kamala está aí, e uma guerra nesse segundo semestre do ano só iria prejudicar e enfraquecer a campanha de Biden e Kamala. O Trump ele se posiciona muito falando que os Estados Unidos são arrastados para algumas guerras que não foram convidados, tá? E isso prejudica a economia. Então, existem esses dois pontos aí para a gente começar a explorar. E, novamente, uma guerra, um conflito nessa proporção, arrastando os Estados Unidos, iria prejudicar muito os Estados Unidos como um todo, mas principalmente a tentativa aí da manutenção do poder do Biden e da Kamala, tá? Bom, Israel, Rodrigo. Israel, logo após o ataque na figura do Netanyahu, ele foi a público e disse isso daqui, ó, que deu golpes esmagadores em aliados do Irã. A questão é, será que ele está falando do ataque que aconteceu no norte contra o Hezbollah? Será que é isso? Ou será que ele está falando, de fato, aí do assassinato, da liderança do Hamas, o Ismail? E aí? Não sabemos, mas fato é que Israel se posicionou, publicou até num site oficial a foto do Ismail, do líder do Hamas, ali em preto e branco, escrito que foi eliminado, mas depois foi retirado, tá? E atualmente está com seu espaço aéreo fechado. Israel está aguardando a resposta do Irã. Isso é um fato, pode acontecer a qualquer momento, tá? Isso é outro fato, até o momento da gravação desse conteúdo e liberação não aconteceu. E outra coisa importante também a gente lembrar que era o Ismail que negociava, era a voz do Hamas para negociar qualquer tipo de fala com Israel. Mataram o negociador, ou seja, como que a gente agora pretende conversar, dialogar um acordo de paz, um cessar-fogo, liberar reféns, tá? Netanyahu está sendo muito pressionado pela sua própria população, tá? Mas acredito que uma guerra envolvendo Israel e Irã, Netanyahu teria apoio, porque o Irã declaradamente é inimigo de Israel e a população apoiaria com tranquilidade, tá? O Catar criticou, Turquia, China e a Rússia também, o assassinato da liderança do Hamas, tá? Rodrigo, é possível uma guerra total? O que seria uma guerra total? Já para a gente caminhar aqui para a reta final do nosso conteúdo. Gente, uma guerra total, mas antes de te entregar essa análise de uma guerra total, quero que você deixe o seu like aí, ele é importante demais aqui para o nosso conteúdo. E pega esse link aqui e compartilha no seu grupo de amigos para a galera ficar sempre antenada. Meu grande objetivo aqui, ao longo da semana, reunir essas informações, esse oceano de informações, tá? Acoplar, legal? Mensurar, verificar, mastigar tudo e te entregar de uma forma muito simples para você ficar antenado a respeito do que acontece no Brasil e no mundo. Então, curtindo e compartilhando esse conteúdo você ajuda demais, tá? Simbora, o que seria uma guerra total? Seria o envolvimento, de Israel, Irã, Iraque, Hamas, Hezbollah, Houthis, milícias iraquianas. Ou seja, pode acontecer, Rodrigo? Tudo pode acontecer, inclusive nada, tá? Assim eu finalizo esse conteúdo, eu quero a sua opinião. Uma guerra total é possível? Sim ou não? E me diz por que você acha que é possível, tá? Oriente Médio, gente, tá numa situação muito tensa. Agora, quer ficar tranquilo? Dá uma olhada no que eu separei aqui para você. Olha o nível, tá? De qualidade desse material aqui. São as minhas anotações, o resumo, o mapa mental desse conteúdo que você acabou de ouvir. Ah, Rodrigo, eu quero esse conteúdo.
É só você assinar o GEO Brasil Concursos, o nosso curso mais completo de Geografia Geral e do Brasil. Com certeza ele vai te atender em concurso de área militar, em um concurso de área de vestibular e até um concurso público geral. Tem muitos educadores, assim como eu, comprando o GEO Brasil Concursos para ser uma grande base de dados e de aulas, para ele conseguir aplicar no seu cotidiano. GEO Brasil Concursos. Vai ficar tudo na descrição. No mais, eu fico por aqui. Um grande beijo no seu coração. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!